Estamos de volta. As regras, os desafios e as ameaças políticas que envolvem a exploração de petróleo na área do pré-sal. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Para essa conversa estão aqui comigo João Antônio de Moraes, diretor de Relações Internacionais e Movimentos Sociais da Federação Única dos Petroleiros, e Guilherme Estrela, geólogo, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras. Então, entre os impactos na Petrobras da Operação Lava Jato, do plano de desinvestimentos em curso e das manobras do Congresso Nacional, petroleiros de vários estados têm se mobilizado em defesa da empresa. Quais os principais desafios e riscos para o futuro no curto e no médio prazos? João. Nós estamos hoje, duas questões realmente mobilizam muito a nossa categoria. A primeira delas é as propostas de fato em curso de mudança na lei da partilha. Segundo, de fato, é os chamados desinvestimentos, né? Que para nós estão passando do ponto, estão exagerados, são respostas da companhia às cobranças e às exigências de mercado, mas nós não entendemos a Petrobras pura e simplesmente como uma empresa de mercado. A Petrobras tem uma responsabilidade com o país muito grande e como tal deva ser tratado, né? E estamos questionando profundamente essa forma de tratar. Achamos que tanto a Petrobras deve se atuar como o Estado brasileiro deve ter um olhar também diferenciado para a Petrobras. Nós tivemos durante o debate da mudança da lei a busca, por exemplo, do modo de capitalização da Petrobras. Foi utilizada a própria reserva já mapeada do pré-sal para robustecer a empresa e dar a ela condições de produzir no pré-sal. Foi uma saída inteligente. Pensamos nós que outras como aquela devam ser buscadas, mas principalmente a Petrobras não deve agir e ficar refém do mercado. A Petrobras tem que ter antenada para as necessidades do nosso país. Então, os petroleiros estão muito atentos a essa questão, estamos mobilizados, vamos questionar, estamos exigindo que a empresa não pratique todos os desinvestimentos que estão sendo anunciados. É verdade que essa questão é sempre tratada com muito sigilo, você nunca sabe ao certo até onde vai, mas de fato essa é uma preocupação grande. No entanto, a possibilidade de mudança no modelo de partilha nos preocupa mais. E nos preocupa mais por quê? Não temos dúvida que o pré-sal somente será utilizado, primeiro para garantir a soberania energética, depois alavancar o desenvolvimento nacional e depois garantir a aplicação dos royalties na educação e na saúde, se tivermos a Petrobras como operadora. Podemos tratar o que o Brasil perde, se perder a Petrobras como operadora, num olhar pura e simplesmente sobre o que está previsto em lei, partindo do pressuposto que empresas privadas estrangeiras venham aqui e cumpram a lei. Infelizmente, não é muito essa a tradição das petrolíferas estrangeiras. Mas mesmo no olhar, partindo do pressuposto que elas venham aqui e operassem sobre a mesma forma que a Petrobras, significaria só no campo de Libra, que já foi a leilão e, portanto, já está definido, conforme o nosso diretor Estrela mencionava, os percentuais das empresas, mas em Libra significaria que nós perderíamos para a saúde e educação 50 bilhões de reais na aplicação em saúde e educação, somente em Libra. Por quê? Graças a essa tecnologia que nós desenvolvemos, a Petrobras consegue produzir no pré-sal de uma maneira muito mais, com menos custos do que as demais empresas. Estima-se 9 dólares. 9 dólares a Petrobras. Qualquer outra empresa não produzirá por barril no pré-sal. As outras empresas, 14, 15. Quase o dobro. Como você vai tirar do que vai para o Estado, você tira o que custar. O custo, o chamado petróleo de custo. Então, só nisso, o Brasil perderia aí cerca de 50 bilhões para a educação e para a saúde. Só nesse ponto. Fora o que por 50 bilhões de reais. De reais. Que é o planejado a investir por ano em educação. Veja, só em Libra eu estou mencionando. Se olharmos para o pré-sal como um todo, isso seguramente vai beirar 300 bilhões de reais. Moraes, se você me permite, eu sou testemunha disso que o Moraes está dizendo. Porque nós, nos blocos de concessão em que nós não somos os operadores, que nós tínhamos as empresas estrangeiras operadoras, uma delas que eu não vou citar o nome, que reflete isso com precisão,
As empresas estrangeiras operam com custos muito mais elevados que os nossos, mas muito mais elevados que os nossos, fazendo, inclusive, nós questionarmos profundamente, né, a apresentação das contas e dos gastos operacionais, está entendendo? Agora imagine, né, diretor, nem o Estado americano, Luiz, consegue controlar as petrolíferas, porque muitas vezes elas são maiores que o Estado. O Estado brasileiro, que infelizmente não conseguimos, por exemplo, na nossa área, não consegue nem fiscalizar as condições de trabalho, né? Que tem trabalho escravo no Brasil ainda. Na grande São Paulo. Imagina se o Estado brasileiro vai conseguir fiscalizar uma petrolífera que opere a 300 quilômetros da nossa costa. Imagina. Então, isso realmente seria impossível. O diretor lembrava o acidente de Macondo, né, diretor? Isso. Vamos lembrar, ao mesmo tempo em que a Petrobras, ao descobrir o pré-sal, chamou o governo brasileiro e disse, olha, precisa rever o modelo, porque isso aqui é um colosso. Quando a Petrobras fazia isso, eu vou citar o nome, a Chevron operava no Campo de Frade, no litoral do Rio de Janeiro, desobedeceu o que tinha tratado com o Estado brasileiro na forma de produção e operação daquele campo, e por conta disso trouxe equipamentos obsoletos, fez um plano de exploração predatório, rachou o nosso oceano e causou vazamento no belo litoral do Rio de Janeiro. Essas as diferenças, né? O Brasil vai correr o risco de fazer isso num poço que esteja a 7, 8 mil metros de profundidade, a 300 quilômetros da costa? O que o Moraes está citando também é outra verdade inquestionável. A Petrobras, sem nenhum tipo de ufanismo, nem outro sentimento similar, a Petrobras é a mais competente empresa petrolífera do mundo para operar em águas profundas e ultraprofundas. E isso não foi conseguido à toa, isso foi conseguido lá, começou a ser conquistado lá 30 anos atrás, quando a gente descobriu pela primeira vez os campos de águas profundas a partir de campos, que não havia tecnologia no mundo. Então, a Petrobras foi desenvolvimento tecnológico, como eu disse, é necessidade e oportunidade. Então, tínhamos a necessidade, porque era um país importador de petróleo, e a oportunidade de resolver o problema que estava nas nossas mãos. Também é importante, tecnologia para resolver, tecnologia brasileira para resolver, e engenharia brasileira para resolver problemas brasileiros. Isso foi a água profunda na Bacia de Campos. Nos dedicamos e desenvolvemos os primeiros sistemas com extrema competência, né? De modo que a Petrobras, isso foi na hora da elaboração da proposta do novo marco regulatório, isso foi discutido nas mesas, né? A Petrobras era a única, e é hoje a única companhia do mundo que contém o conhecimento, detém o conhecimento e a tecnologia para, com segurança absoluta, né? Produzir o pré-sal brasileiro. E me falem uma coisa, porque é muito comum a gente ouvir na mídia, provavelmente a partir de interesses outros, que não os da Petrobras ou da sociedade, a ideia de que o modelo de partilha é mais um dos problemas dos governos do Lula e Dilma, que seria uma espécie de, para usar um jargão da política, de jabuticaba, né? Só tem no Brasil. Esses caras inventaram um negócio aí, esses são cheios de querer inventar, etc. O modelo de partilha é usado em outros lugares do mundo, e há interesse, reivindicação de outras empresas em ser operador único nos seus próprios países ou em países onde elas operam, Guilherme? Pois o modelo de partilha não é jabuticaba. E que fosse. O Brasil, pelo seu significado geopolítico mundial, nós temos que ter as nossas soluções. Nós não podemos buscar no mundo, porque isso se faz no mundo, é o que serve para o Brasil. Não. Problemas nossos, nós temos que ter a competência para termos as nossas próprias soluções. Então, o modelo de partilha é utilizado em todo o mundo. Nós aperfeiçoamos, com a presença, inclusive, da Petróleo e Pré-Sal nos consórcios, com poder de veto, tá entendendo? Inclusive, isso também assegura ao Estado brasileiro atingir os objetivos sociais que o modelo do pré-sal de partilha assegura, né? Então, no mundo inteiro. E com respeito à sua pergunta, eu fui procurado pelo cônsul de um grande país estrangeiro, pelo cônsul dos Estados Unidos, cônsul geral dos Estados Unidos da América, que foi ao meu gabinete lá, e veio falar sobre
Sobre o modelo de particularidades partilha. da Petrobras ser operadora única no pré-sal brasileiro. Só que, alguns meses antes, rolou no setor petrolífero mundial que a Exxon tinha conseguido. A Exxon, que é uma empresa estatal americana, Ah, é? aprendi com você, Guilherme, agora há pouco no intervalo aqui. Eu disse que a Exxon é uma empresa estatal porque, como disse o diretor de exploração e produção da Exxon para mim, ele disse, eu estou falando em nome da minha companhia e do meu país. Então, E lá eles defendem as suas empresas. né? Então, não tem dúvida. Então, a Exxon teria conseguido do governo angolano essa prerrogativa de investir logo no pré-sal angolano, quando fosse descoberto, logo que ela, Exxon, fosse a operadora única. E, então eu respondi, disse, não, senhor cônsul, até eu convidei para visitar uma plataforma nossa e tudo mais, mas a Exxon fez isso em Angola, e ele ficou meio sem jeito, né, desconcertado, né? Mas isso porque é um filé mignon, o pré-sal, quer dizer, produzir petróleo a 2.400, 3.000 metros, como eu disse, está na fronteira do conhecimento e da tecnologia e da engenharia. Quem lidar com esse problema e resolvê-lo tem uma vantagem competitiva gigantesca no setor petrolífero mundial. Diga, João. Que o João já está se coçando ali para entrar na conversa. A gente pode resumir para o leigo partilha e concessão. Qual uma grande diferença? A partilha dá mais instrumento para a sociedade controlar essa indústria, controlar, fiscalizar. Isso é, mais presença da sociedade através do Estado. E mais participação dos resultados. Oferir mais tributos, mas acima de tudo, é maior controle. Né? E como caminha o mundo? Como caminha o mundo nesse sentido? Até início dos anos 70, as reservas de petróleo mundial, cerca de 80% a 90% das reservas estavam sob controle de empresas privadas estrangeiras, fundamentalmente empresas estadunidenses. Né? O que aconteceu no mundo de lá para cá? Passo a passo, os estados, as nações, vêm exercendo maior controle sobre isso. Nós chegamos na época atual em torno de 80% sobre controle de empresas nacionais ou estatais. Portanto, o mundo caminha para controlar mais. E controlar mais por quê? Na medida que o petróleo escasseia, mais estratégico ele fica. Mais necessidade de controle. Então, eu não tenho dúvida, buscar essas alturas do campeonato. Trazer mais presença privada estrangeira vai na contramão do que acontece no mundo. Eu diria que aqueles brasileiros que estão discutindo transferir controle de energia para mãos privadas, principalmente estrangeiras, estão cometendo um grande equívoco. Ou são mal intencionados ou estão comprometidos. No caso do senador José Serra, aqui de São Paulo, o Wikileaks, não é o Moraes, não é a FUP que está dizendo, não é um petroleiro, o Wikileaks divulgou, a Folha de São Paulo publicou que o senador José Serra, em 2010, se comprometeu com a Chevron a mudar o regime de partilha. Em 2010. É verdade. Não podemos esquecer. Esperou ter uma crise política, uma fragilidade no governo para tomar uma atitude desse tipo. E nas últimas décadas nós temos assistido, horrorizados e estarrecidos, a invasão de países soberanos por tropas estrangeiras que lá ficam, são ocupados hoje em dia, para quê? Para se apropriarem de reservas. Tanto que no ramo da exploração de petróleo, né, do mundo, né, corre uma piada dizendo o seguinte: 2 profissionais são especialistas em se apropriar de reserva, descobrir reserva de petróleo. São geólogos, exploracionistas e os generais da OTAN. Os generais da OTAN, em meia dúzia de meses, resolvem a apropriação. Descobrem reserva. Descobrem reserva. Isso é uma piada que corre no setor de exploração. Então, petróleo é isso, petróleo é segurança nacional. Aliás, se você me permite, o pré-sal, às vezes a gente se esquece de uma característica do pré-sal importantíssima. O Brasil importava petróleo, com o pré-sal nós já somos autossuficientes ao longo do século XXI todo, e somos o maior exportador de alimentos. Né? O maior produtor de alimentos é os Estados Unidos, mas exportador de alimentos, o agronegócio no Brasil é um dos pilares da nossa economia. Só que tem o seguinte, somos um dos maiores importadores de fertilizantes. E o pré-sal, ele é muito rico em gás.
a razão gás-óleo do pré-sal é muito elevada. Então o pré-sal já está produzindo 10 milhões de metros cúbicos de gás, né? Então esse gás é rico em componentes que são nos fertilizantes. fertilizando. O pré-sal vai propiciar ao Brasil não só a independência energética, mas a segurança alimentar brasileira. Ou seja, nós estamos falando de um bem, de um patrimônio estratégico da sociedade brasileira. Quer dizer, vale aquela campanha lá dos anos 50, o petróleo é nosso. Isso. Com isso ficamos. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Quero dizer a você que a gente tem que estar muito atento com a discussão sobre a Petrobras, sobre o destino do petróleo brasileiro, porque ele é, como a gente ouviu aqui hoje, estratégico e a gente não pode cair na esparrela e no discurso fácil da iniciativa privada entregar a nossa soberania para o capital estrangeiro ou para o capital privado. Agradeço a sua presença aqui conosco. A gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço.